Olá, vamos dar início aqui a mais um podcast nesse dia e estamos aqui com uma convidada especial, Priscila Matos. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigado pelo convite, Cleiton, de participar aqui com vocês de mais um podcast. É alegria. A Priscila, ela é mestre pela médica endocrinologia, pela FRJ e também nutricionista. Então vamos fazer aqui um bate-papo hoje. A Priscila vai nos relatar aqui algumas experiências na sua vida profissional, algumas orientações, dicas também, né, para o nosso público saber, que já fez a parte também da bariátrica, todo um caminho, né, que a gente tem que saber sobre isso. E vamos aqui dar início. Priscila, fica à vontade. Esse podcast aqui é feito para a gente falar, né, em Fé em Movimento com o Cleiton Oliveira, que sou eu, e falamos de fé, família, serviço e segurança. E deixo já para você aqui a primeira fala, se apresentar e falar com esse público. Você tem assistido muito bem também. Bem-vinda. Ótimo. Obrigada mais uma vez. Bom, acho que é um tema muito relevante, né? Porque a gente está falando de uma doença de saúde pública, né? Que a gente fala de obesidade, que é uma das doenças que mais cresce, não só no Brasil, como no mundo. E a gente tem os números cada vez mais relevantes. E quando a gente fala do conceito, né, de obesidade, a gente tem que lembrar que é uma doença crônica, né? Multicausal, não tem uma causalidade única, né? E de difícil controle, tá? E é uma doença metabólica. Então, assim, eu sempre gosto de falar dessa questão do conceito, que é um conceito da Organização Mundial da Saúde, porque a gente sabe que, às vezes, a obesidade, ela é tratada de uma forma, talvez, não vista como deveria, né? Por exemplo, eu falo quando a gente fala de diabetes, a gente fala de hipertensão, né? As pessoas estão pertencentes a qualquer lugar, a usar a roupa e pertencer a qualquer lugar. E, às vezes, a obesidade, ela fica num lugar, meu lugar de fala, não é meu lugar de fala. Então, se eu tenho diabetes, se eu tenho uma hipertensão, eu vou tomar o quê? Uma medicação, vou fazer um uso de controle com a alimentação e vou controlar a doença. A obesidade é a mesma coisa. Eu vou tratar a doença. E aí, quando a gente entra nesse quesito de tratamento da obesidade, que é aí que a gente vê que a questão é muito mais complexa. A gente até, na área da saúde, a gente fala que é um iceberg, né? Que às vezes a gente só vê ali a ponta, que por baixo que tem desse tratamento tem muita coisa. E aí, quando a gente fala de tratamento, a gente fala da pirâmide do tratamento da obesidade, que a gente tem ali na base a questão da alimentação, da questão da mudança de estilo de vida, a parte medicamentosa, os tratamentos endoscópicos e, por fim, lá no pico da pirâmide, a gente vê lá a questão da cirurgia bariátrica. E o que cada momento desse tratamento acontece, né? Quanto mais tempo vai passando, né, que a gente faz uma relação, por exemplo, com o IMC, as doenças vão se agravando em relação à obesidade. Então, se você deixa de tratar, você para o tratamento no meio do caminho, a doença vai se agravando. O tempo vai passando e a doença vai se agravando cada vez mais. Então, chegar à cirurgia bariátrica também é um caminho, tá? A gente tem um outro ponto também hoje, quando a gente fala, né, toda vez que a gente entra na questão da cirurgia bariátrica, quando a gente fala dos tratamentos, tem muitos tratamentos que eles vêm evoluindo, claro, e isso é muito positivo. Hoje a gente não vai falar de emagrecimento, fala de perda de peso, a gente não tem como deixar de falar dos análogos de GLP-1, que são mais conhecidos vulgarmente como canetas emagrecedoras, né? São medicações muito bem estudadas, isso é muito importante deixar bem esclarecido. São medicações muito bem estudadas que, inicialmente, os tratamentos foram iniciados, né, com diabetes, para o tratamento do diabetes. E, posteriormente, os estudos vieram mostrando aí bons resultados para o tratamento da obesidade, tá? E aí, quando a gente trata a obesidade, a gente faz o quê? A gente diminui os riscos de outras doenças, de outras comorbidades, como, por exemplo, o diabetes, a hipertensão e, assim, outras doenças associadas. E uma vez que você trata a doença, você melhora a qualidade de vida dessas pessoas, obviamente que a gente vê pessoas reduzindo o quê? Não só o quadro, né, de um colesterol, de uma diabetes, mas também quadros de depressão,
que a gente vê pessoas quando entram no tratamento, e aí, seja para o uso da caneta ou para o acompanhamento da cirurgia bariátrica, a gente vê uma mudança nesse estilo de vida e nessa qualidade de vida. Perfeito. Você falou uma questão muito importante sobre tratamento. E eu te acompanho na rede social, no seu Instagram, depois você pode falar para o público também, te acompanhar ali, suas dicas, orientações. E você tem um consultório hoje, é isso? Isso. E nesse consultório, Priscila, o que você tem mais assistido ali sobre a questão da bariátrica, de pessoas que vão buscar esse recurso? E eu queria entender um pouco, né? Da onde vem a orientação para fazer a bariátrica, que momento que é importante o paciente entender que está no momento para fazer bariátrica e se é pertinente mesmo fazer esse procedimento. A gente hoje está numa sociedade que a gente vê muito estética, sim, mas até onde vai a estética? Isso é uma necessidade. Eu queria que falasse um pouquinho para o público que nos assiste hoje, você como profissional tem um consultório que tem recebido muitas vidas lá e como é feito esse procedimento. Perfeito. Como eu falei, né, é uma trajetória. A gente vê o paciente, ele iniciando para tratar uma doença. O encaminhamento sempre vai vir pelo cirurgião, né, porque a indicação cirúrgica, ela vai vir do cirurgião. E no tratamento, para iniciar essa jornada ali, para fazer a cirurgia, existe uma equipe multidisciplinar. Então, o paciente não vai chegar no consultório, oi, tudo bem, Priscila, eu vou fazer aqui hoje uma cirurgia bariátrica. Não. Ele passa por uma equipe multidisciplinar. Antes dele começar a fazer, né, todo o procedimento, ele passa, inclusive, ele precisa de laudos de profissionais. Então, o laudo do nutricionista, o laudo do endocrinologista, né, do psicólogo. Existe uma quantidade de consultas com psicólogos que vai ser acompanhado junto com a família. Sim, também, né, porque é um ponto muito importante. Ele está tomando uma decisão que vai ali mudar também a qualidade de vida da família. Né? Tem vários exemplos, é muito bacana, que quando você vê essa trajetória desse paciente que vem ali, né, fazendo ali o acompanhamento, eu até tenho uns exemplos que eu vejo assim, uma paciente falou para mim assim, Priscila, eu comia, era 5 quilos de arroz que eu comia por mês. E eu comecei a reduzir, eu não tirei a alimentação dos meus filhos, porque, né, para não ser aquela coisa assim, de forma drástica, né? Mas, naturalmente, como eu comecei a consumir, a comprar mais legumes, mais vegetal, precisei consumir mais, né, esse estilo de alimentação, naturalmente, todo mundo foi melhorando a qualidade. Eu fui buscando outras receitas, meus filhos foram indo, meu marido foi indo comigo para a cozinha preparar, e a gente começou a buscar receitas mais saudáveis, ou seja, mudou o estilo de vida e a qualidade de vida da família, né? Então, assim, esse acompanhamento, ele vem, né? Como eu falei, acompanhamento multidisciplinar. Então, é muito importante, porque a gente vê pacientes que fazem a cirurgia, né? Vem para aquela fase inicial das consultas, que a gente tem a fase líquida da alimentação, sólida, pastosa, faz esse acompanhamento inicial e depois some. Porque se for o seguinte, agora não precisa, agora eu só vou emagrecer. E perder peso, todo tratamento vai trazer essa perda de peso. E o acompanhamento, tanto com as medicações, como que eu estou falando, eu iniciei a minha fala falando sobre o quê? A gente está falando de uma doença. E como toda doença, ela precisa de quê? De tratamento. Sim. A obesidade, ela não tem cura. Isso precisa ficar muito claro. Ela tem tratamento. E o tratamento, ele pode ser o cirúrgico, o medicamentoso, a parte psicológica, toda uma equipe multidisciplinar para ali acompanhar esse paciente. Isso vai fazer toda a diferença da mudança de qualidade de vida, estilo de vida dessas pessoas. Priscila, eu queria muito entender, que eu sou uma pessoa leiga, e você também passar para a gente, como que a gente pode identificar quando a pessoa ela é considerada obesa? Esse é um ponto que a gente, né, julga muito, né, o filho ali, mas a gente não vê o filho às vezes, mas está obeso. E às vezes a gente pode julgar o próximo, mas também não está obeso. Como é que a gente pode identificar hoje na família, na sociedade, né, essa orientação? Olha, perfeito. Essa sua pergunta, eu acho que saiu um artigo ano passado da The Lancet, que foi bem discutido pela Sociedade de Obesidade, inclusive, falando sobre a questão da localização da doença, tá? Da obesidade em si. Que a gente tem a obesidade clínica, né? A subclínica, que a gente pode falar o seguinte. Por exemplo, a gente fala muito da questão do IMC,
né? A pessoa que tem O que é IMC? Índice de massa corporal. É quanto eu tenho de massa por metro quadrado do meu corpo. Então, assim, e sempre foi muito discutido o IMC, muito discutido, porque pensa assim, eu posso falar que um lutador de MMA, por exemplo, né, tá ali bem trabalhado, tá fazendo muita atividade física, que ele tem ali um IMC de 40, ou seja, bem acima de 25, chegar a uma obesidade ali, grau 3 quase. Então, você imagina, eu posso chamar ele de obeso? Não. Ou seja, esse tipo de avaliação não comporta para algumas pessoas, porque depende de composição corporal. Que é necessário ele ter aquele componente ali de massa. Exatamente. Provavelmente, por metro quadrado do corpo dele, ele tem mais o quê? Massa muscular, não massa de gordura. Então como a gente falar que o IMC vai se adequar para que grupo? E aí, esse artigo, ele trouxe alguns pontos bem relevantes. Por exemplo, quando a gente fala da questão da circunferência abdominal, né, que a gente vai falar de uma gordura localizada, das doenças associadas, mais de uma doença associada com a obesidade. Também tem outro tipo de avaliação também, além da circunferência, porque avaliar a circunferência é um método mais barato, mas a gente tem outros métodos que podem também ser feitos, que é o DEXA, né, que é considerado o padrão ouro, que a gente chama, que é avaliado, né, toda a composição corporal de forma mais precisa, mas é uma forma muito mais cara, muito menos acessível. E tem hoje a bioimpedância, né, que faz avaliação também, separa ali massa magra, massa muscular, de massa de gordura. Então, também seria uma outra forma também de avaliar. Então, seria assim, hoje, paciente com IMC de 26. Eu já peguei paciente com IMC, por exemplo, de 28, tá? E que ele fica nesse limo, eu ficava, né, nesse meio aqui. Como tratar esse paciente que está com IMC de 28? Ele não tem um IMC nem não é tão obeso, mas ele tem uma gordura, aquele abdômen central muito significativo, uma circunferência muito grande e necessita, talvez, de uma cirurgia bariátrica, sim, porque tem algumas questões de inflamação. A gente sabe que a gordura visceral é uma gordura muito inflamatória para fígado, né? A gente fala víscera, né? A gordura em cima das vísceras. Então, assim, é uma gordura perigosa. Então, assim, hoje a gente tem à mão o tratamento. Então, considerar um paciente acima, um IMC, a princípio, em prol da gordura, da localização da gordura, acima de 26. E sempre procurar um médico, né? Para ali fazer essas avaliações. Porque a gente não pode avaliar o paciente só pelo que eu estou vendo, né? Eu posso estar olhando para você aqui agora, está tudo bem. Mas eu não sei se você está com uma deficiência de vitamina B12, né? Tem um outro ponto também muito relevante. A gente vê pacientes com obesidade têm uma baixa de vitamina D. Por quê? Porque a gordura, ela capta a vitamina D. Entendeu? Então, assim, tem todo um acompanhamento laboratorial e também, né, dentro ali do consultório que precisa ser analisado em conjunto com a família. Esse é um assunto que é muito importante para a gente. E eu queria voltar um pouco agora a falar sobre família, que você falou sobre o acompanhamento. Quando uma pessoa ela faz o procedimento de bariátrica, a família é necessário também passar por um acompanhamento? Ou você acha que é necessário isso hoje? Você vendo dentro do seu consultório hoje que falta um pouco mais de assistência à família no contexto geral, e como que a família pode se adaptar a isso? Ótimo. Essas mudanças? Ótimo. Então, por exemplo, pela psicologia, até, né, quando os pacientes, eles fazem pelo menos, assim, no mínimo, e aí tem uma diferença também, os planos de saúde exigem pelo menos 2 consultas, né, antes de fazer a cirurgia bariátrica. Uma consulta a pessoa e o psicólogo, e a outra consulta juntamente com o familiar. Tem algumas equipes que trabalham com um número maior de consultas. Agora, sim, a gente tem que falar, é um procedimento que ele é irreversível, tá? Uma vez que você faz a cirurgia, né, você não tem como voltar para trás. Mas é o que eu falo, assim, qual é o ponto importante? As pessoas que falam, eu estou com uma dúvida se eu faço ou não. O que eu escuto, por que eu não fiz antes? E isso é uma resposta por quê? Você tem dificuldade para amarrar o sapato? Essa cadeira que a gente está sentada agora aqui, ela é cadeira de braço. Talvez uma pessoa que chegue aqui, ela inventaria uma desculpa e não sentaria nessa cadeira.
Então, as limitações que levam à obesidade, a família ela está sofrendo a dor. E quando eu falo de dor, eu não estou falando de dor somente, claro, da doença em si, mas eu estou falando daquilo que realmente dificulta, que limita a pessoa a viver dentro de um espaço familiar. O que é isso? Priscila, eu quero poder correr na pracinha com meu filho. Eu quero poder amarrar meu sapato. Eu quero sentar numa cadeira e dobrar minha perna. Né? Eu ouvi uma vez um relato de uma paciente que ela estava dentro de um shopping, né, aberto, e aí no shopping tinha uns trenzinhos que passavam, era o dia das crianças, e as crianças ali com as mães, né, entrando, tal, naquele trenzinho, e quando foi chegando o trenzinho, a mãe desesperada, porque ela não ia poder entrar no trenzinho com um filho por conta do peso, do tamanho dela, que não comportava dentro daquele local. Então, assim, olha a limitação que traz da mãe, do pai poder brincar. Eu já vi gente falar assim, eu quero ver minha filha chegar aos 15 anos. Eu quero ir no casamento da minha filha. Eu quero viver com a minha família. Então, assim, isso é uma limitação. É uma dor muito grande. Então, a família poder participar, sim, né, desse momento de tratar, é tratar todo mundo junto. Porque, mais uma vez, a gente não está falando somente da estética. É claro que a estética vai trazer uma melhora. Você olhar no espelho, você poder escolher a roupa que você quer, não essa roupa escolher você. Né? Sim, verdade. A gente fala assim, não é só estético. Tudo bem, pode até não vir com esse intuito. Até a gente fala assim, o antes e o depois. Tem paciente que eu já vi que já colocou assim, meu antes, né? Eu não brincava com meus filhos. Meu antes, meu colesterol, eu não dormia. Não tinha uma noite tranquila de sono. Né? Porque acorda, porque tem a apneia de sono. Então, assim, não tinha noites dificuldade para estudar. Jovens com dificuldade, com limitações para pegar um ônibus. Você imagina você ficar em pé dentro de um ônibus e você não conseguir se transportar para o trabalho. Ter dificuldades, às vezes, para se recolocar dentro de um trabalho por conta da sua limitação de peso. Você vê que é uma pauta que tem muitos assuntos. Muitos. Né? Isso aí é muito bom. Então, ou seja, você acredita que hoje a pessoa... Eu falo na bariátrica porque é um assunto ainda muito fechado. Sim. Que a gente não tem tanto conhecimento e a oportunidade de estar aqui hoje passando para a gente é importante. Essa informação de ajuda de prestação de contas também. Então, você considera que hoje a pessoa faz a bariátrica, a família, ela não tem que ter preconceito. Ela também emocionalmente sofre com isso e também ela tem que aceitar ali um acompanhamento, né, dessa avaliação, talvez de um profissional, sim, até nutricionista, sim, a compor ali junto esse processo, que é doloroso, não é fácil. Sim, sim, sim. E como é, Priscila, também, agora você falou da parte do plano de saúde. Como está isso no serviço público hoje? Você tem alguns dados que possa fortalecer mais, né, o conhecimento? Está escasso? Está fácil o acesso? Como é que está hoje na parte pública o acesso para esses serviços? Então, tem um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, né, que traz para a gente ali cirurgias feitas pelo plano de saúde e cirurgias feitas pelo SUS, né? Ainda é o maior número, tá, de cirurgias feitas pelo plano de saúde. Inclusive, tem muitos pacientes, às vezes, que até fazem um plano de saúde para conseguir fazer. E é fácil, Priscila? O quê? Fazer no particular? No particular, não. Não é fácil. Porque a pessoa também tem que cumprir ali um período de carência, Sim. né? Para fazer ali a cirurgia, porque é uma cirurgia complexa. Mas, assim, ainda é maior o número do que pelo SUS. Tá. Porque pelo SUS a gente tem uma limitação ainda. E tem pessoas, né? Ainda, por isso que eu falo, ainda com o aumento, né, da questão de pessoas que trataram, a gente teve uma redução substancial em relação à procura pela cirurgia por conta do uso, né, das canetas. Mas a gente ainda vê, esse dado eu estava analisando hoje no artigo da JAMA, falando sobre 75,5% de pessoas com obesidade sem nenhum tipo de tratamento ainda. A JAMA é uma fonte? É uma revista de alto impacto, tá? Então, assim, e eu penso também um outro ponto. A obesidade ainda isso é dado do IBGE, faz parte de uma classe social mais baixa. Então, ou seja,
Eu estou falando de 75% de pessoas sem acesso à cirurgia. Sem acesso, não só à cirurgia, mas a um tratamento de obesidade. A um tratamento medicamentoso, eu não estou falando do tratamento da tirzepatida, né, da liraglutida, que são esses análogos de GLP-1, não. Estou falando de tratamentos básicos que não têm esse acesso. Porque é esse grupo, né, talvez menos favorecido, que está ali com dificuldade de ter esse acesso. E com 75%. Como você colocou lá atrás, a demora, talvez, a morosidade de fazer um procedimento desse vai acarretar outros problemas nas vidas. Aumenta. E talvez no SUS, devido a uma fila muito grande, as famílias estão ali sofrendo com a saúde daquele que precisa fazer bariátrica. Exato. Então, hoje a gente fala que a saúde ela tem limitações e é um desafio muito grande o poder público hoje tirar um pouco de burocratizar. Exato. Essa parte. Sim. Que eu acredito que tem uma fila muito grande, há anos pessoas aguardando. Exato. E que estão aguardando a esperança de a gente poder fazer alguma coisa. Exato. Então, você tem esse dado hoje na Fama e que você percorre muito os relatos, sofrimento de família que não tem o direito público de fazer um procedimento desse. É essa a dificuldade? É essa a dificuldade, né? Porque se a gente está falando... É por isso que eu falo assim, a gente vê hoje, né? A medicação, ok. Será que, né, existem alguns projetos para entrar o uso da medicação, né? Dos análogos, né? Da tirzepatida, mais conhecida como o Mounjaro. Sim. A gente vê essa questão hoje ainda sendo trabalhada. Mas é aquilo. É difícil a gente ter esse acesso para todo mundo. A gente fala, por exemplo, de tratamento do diabetes, né? A gente tem acesso ali com a insulina. Também é uma dificuldade. Sim. São projetos que, às vezes, será que esse acesso é para todo mundo? Todo mundo tem acesso à insulina? Né? Também é difícil. Porque a gente está falando de doença, de uma doença crônica. Entendeu? Ainda tem muita gente precisando muito desse acesso. Sabe? De tratar a doença, de entender o tratamento como doença, de entender a doença como doença. Não ficar só naquela coisa, é um emagrecimento. Para alguns, está vindo como, vou perder 2 quilos. Mas a gente está falando aqui que muito provável, a gente vai centralizar agora, aqueles pacientes com IMC acima de 55, com índice de massa corporal, de gordura acima de 50, IMC acima de 50, ou seja, pessoas com 150, 200 quilos. Você acha que é só uso só de medicação? Quanto tempo, né, para esse tratamento? Priscila, vamos agora entrar numa parte, né, polêmica não, mas é o que está em alta hoje no mercado, que é as canetas emagrecedoras. Você tem, aqui nos bastidores falamos já que você tem domínio e estudou bastante sobre essa questão. Fala um pouquinho o que é pós e contra o uso e para que serve hoje essa caneta emagrecedora. Isso. Bom, esse nome que nós profissionais da saúde realmente não gostamos, porque não é a finalidade, emagrecimento, né? Claro, isso pode ser uma consequência, mas não é a finalidade dos análogos, das medicações análogos de GLP-1. Enfim, eu tenho visto, né? A gente acompanha, eu atendo pacientes de todo o estado do país, pessoas fora do país, e a gente vê, a primeira coisa que pergunta é, doutor, eu estou usando, mas eu não estou usando com acompanhamento. Gente, e aí quais são as consequências? Como é que você vê, até como o paciente chega para você? Primeiro, ele sai de um consumo, uma quantidade de alimento, né, grande, não só em quantidade, em volume, né, mas também em qualidade. E o que ele faz? Ele usa a medicação e reduz a quantidade, mas não melhora a qualidade. E aí começa, como ele entra, todo o processo de perda de peso, ele tem um déficit nutricional programado. Então, por exemplo, até o paciente, quando chega para mim lá um exame do paciente que vai se submeter a uma cirurgia bariátrica, tem algumas vitaminas e alguns minerais que quem acompanha já tem um olhar clínico. Então, se já está muito próximo ali do limítrofe, provavelmente a gente vai suplementar porque a gente sabe que vai ter uma queda. Pensa esses pacientes que resolveram tomar uma medicação para a perda de peso por conta própria. Como é que está aqui esse exame? Então, provavelmente, e pacientes com obesidade, né, até mesmo que não estão com obesidade ou com uma gordura localizada, incomodada, muitas das vezes estão com déficit de vitaminas e minerais.
e já começam a usar essas canetas. E muitas das vezes começam a apresentar o quê? Depressão, dificuldade de concentração, porque deficiência de vitamina B12, então, que é uma das mais clássicas, né, que a gente vê dentro dos exames. Tem até algumas pessoas que falam assim, mas eu estou com falta de energia, eu estou com falta de concentração. Aí eu falo, então, preciso de alguma coisa para me dar energia para poder treinar. Eu estou cansado, eu chego no final do dia. Aí, quando você vai olhar o exame, a pessoa está com uma anemia. Então, não adianta eu dar um energético para a pessoa poder ali acelerar, que ela vai acelerar, vai aumentar a ansiedade dela e ela não vai tratar a causa. Entendeu? Então, assim, acompanhar um paciente com a medicação, olha os riscos que ela tem. E é o que eu vejo. A pessoa começa a entrar num declínio, ficar muito mal. Ela, poxa, estou perdendo peso, eu estou comendo pouco. E muitas das vezes começa a entrar o quê? O medo de comer, né? Porque as pessoas não sabem quanto que ela comia. Se eu perguntar para você assim, qual é o número do seu estômago? As pessoas não têm a menor ideia. Quanto cabe? Quanto eu consigo comer? De um volume. Então, elas saem de um princípio para outro. Isso acontece também com o paciente bariátrico, né? Ele sai de um volume. Por isso que as consultas prévias são importantes para a gente atualizar. Olha, você vai passar por uma dieta, vai acontecer isso, esse passo, esse momento vai ser da dieta líquida. Então, a mesma coisa, o tratamento com as canetas de forma indiscriminada, você está se jogando no escuro, sem fazer uma análise mais completa. Então, essas canetas, Priscila, elas trazem uma consequência, talvez para aquele que está usando, isso tem algum dado que a gente possa colocar isso como um diagnóstico? Sim, cada vez a gente vê alguns dados, muitos dados novos também aparecendo. Por exemplo, as pessoas falam assim, porque eu não quero aqui, Cleiton, crucificar a medicação. A gente não pode falar... É polêmico, né? É polêmico. E é importante, mas a gente não pode crucificar um avanço. Sim. Né? Porque, assim, tratar a obesidade é muito complexo. Acho que o fundo aqui da entrevista é importante a gente falar da complexidade de uma doença. Sim, né? Verdade. Então, assim, quando a gente fala tratar a doença com a medicação... Ok, agora, você usar e ter medo de parar a medicação, esse é o problema. As pessoas vêm trazendo problemas com isso. Né? As pessoas que eu vejo fazendo uso indiscriminado, por conta própria, né? Por exemplo, a gente vê muitas pessoas falando assim, a caneta, ela leva à pancreatite, né? Saiu assim, foi um boom, assim, no Instagram, todo mundo começando a falar que caneta causa pancreatite. Calma, gente. Não é que a caneta causa pancreatite. Mais uma vez, como é que estava quando você começou a usar? Como estava a sua saúde antes de você iniciar o tratamento? A dosagem que você está usando. Como que é esse sintoma? Relata pra gente. A pessoa começa a sentir dor, né? Vômito, que é um efeito da medicação, mas é um efeito que a pessoa precisa acompanhar em conjunto com o resultado do exame. Entendeu? Que ela vai fazer resistência insulínica, uma liberação maior. O pâncreas começa a se inflamar, porque pancreatite é inflamação do pâncreas. Sim. Né? Então, começa a inflamar, podendo levar o quê? Um câncer de pâncreas. Então, assim, isso é um uso indiscriminado. Tá? Quem está acompanhando, porque quando você começa a fazer um acompanhamento multidisciplinar, eu sempre falo muito isso na bariátrica, você passa pelo endócrino, você passa pelo nutricionista. E os exames que eles fazem são os exames que a gente chama de completão, né? Então, eu vou olhar uma parte, o endócrino vai olhar outra parte. Então, você concorda que à medida que o paciente vai olhando, né? À medida que o paciente vai olhando, vai passando pelos profissionais, cada profissional olha alguma coisa mais importante do que outra. Entendeu? Então, ou seja, quando você passa por uma equipe, dificilmente não vai ser observado uma doença X, Y, Z. Todo mundo vai observar alguma coisa, entendeu? Desse paciente. Se ele está... às vezes eu olhei ali, tive um olhar mais clínico para B12 e achei importante porque o paciente relatou algum sinal, algum sintoma. A endócrino olhou um outro mais aprofundado. Então, assim, quando você está passando por uma equipe multidisciplinar, o acompanhamento é como se você estivesse passando por uma peneira. Muito bom. Entendeu? Todo mundo está te olhando.
Então, assim, os problemas normalmente eles vão vir por conta de pessoas que não estão sendo acompanhadas, estão fazendo uso de forma Para indiscriminada. fechar essa parte de canetas, qual a recomendação hoje para um uso? Bom uso que você, até aí da faixa etária, como é que está sendo? Tem limitações também? Olha, adultos, né? Os mais estudos são feitos com adultos, a gente, inclusive, cirurgia bariátrica, saiu uma resolução até na liberação para pacientes, para jovens com 16 anos. Também é uma outra polêmica também, porque a gente fala de crescimento da obesidade, é aquilo, é tratar, tá? O médico, ele vai ter um olhar ali e ver como é que está o estado clínico do paciente. Porque você tem, eu falei de limitações, né? De comorbidades. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho muito relevante. Por exemplo, eu tenho uma paciente que essa semana, vários já comentaram sobre isso comigo. Priscila, eu quando eu fiz a cirurgia, que às vezes eu pego não só o pré-operatório, mas eu já pego pacientes também que já fizeram cirurgia já há muito tempo, né? E aí a paciente fez a cirurgia tem 10 anos. Ela, quando fez com 150 quilos, ela teve um reganho de peso, aí ela perdeu peso, chegou ali aos 80 quilos. Depois ela foi e retomou dos 150, ela chegou ali a 90. Eu pergunto, a cirurgia foi benéfica para ela ou não? Foi. Porque imagina ela com 10 anos, se há 10 anos atrás ela estava com 150, lembra que eu falei da progressão da doença? Se ela não tivesse feito a cirurgia lá atrás, mesmo que ela tenha perdido esse peso e tido reganho de peso, concorda que a qualidade de vida dela melhorou? E eu falei para ela, será que você estaria aqui para me contar a sua história? Né? Porque a obesidade é isso. Eu estou com uma pessoa aqui hoje, eu não sei se daqui a 10 anos, se a doença evoluir, eu vou acordar de novo e vou ter a oportunidade de vê-la, de ouvir a história dela. Perfeito. Bom, agora eu queria falar outra coisa que é importante na sua experiência como nutricionista. É um ponto interessante. Eu peguei esse hábito com a minha esposa, no mercado, vou lá, viro o produto e vejo ali os ingredientes. Aprendi a ter essa cultura. Não quero falar da indústria agora, porque Sim. é um caso à parte. Eu queria falar dessa cultura, que você explicasse para as famílias, né? Ter esse conhecimento, dar umas dicas, né? O que é transgênico, o que não é transgênico, o que é saudável. A gente precisa falar sobre isso hoje também. Sim, é importante. Sim. Rótulo é um ponto de interrogação enorme, sabe? Eu falo que eu tenho até algumas consultas, várias consultas, que a gente chega um momento que a gente não tem como não falar sobre esse tema, né? Sim. Porque, assim, é difícil entender rótulo, mas vamos lá. Hoje a gente tem várias coisas que a gente alcançou, então tem produtos que já falam alto teor de açúcar, né? Perdão, quando você fala que é difícil entender o rótulo, por quê? Por quê? Então, primeiro porque as letras são pequenininhas, né? Aquelas letras, né? Se eu botar um óculos, Sim. E às vezes até mesmo pessoas que não usam óculos têm dificuldade. Então, assim, vamos lá. Engraçado que você me fez essa pergunta. Esse final de semana, eu estava com uma amiga dentro do mercado, ela falou, Priscila, eu vou aproveitar você. Vou te explorar. Estou com uma dúvida aqui. Barrinha de cereal. Hoje a gente tem aqueles leitinhos, o Whey Pro, né? Sim. Que todo mundo querendo aí bater meta de proteína e tudo mais. Aí ela fala para mim, bom, e aí a gente foi pegando, né, 2 rótulos de 2 marcas diferentes para a gente ir comparando, mas de forma geral, o que a gente tem que olhar para um rótulo, tá? Quando você pega assim, um produto, lista de ingredientes e tabela nutricional. Não adianta você só olhar para a propaganda do que o produto, do que a marca quer chamar a atenção. Sim. Vira o produto e vai lá na tabelinha e lista de ingredientes. Então, por exemplo, se o produto fala que ele é um whey protein, o que é o whey protein, né? Whey protein é proteína isolada ou concentrada do soro do leite, tá? Então, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade. Se o primeiro ingrediente, no caso, vamos botar aqui o exemplo que ela trouxe para mim, tá? Inclusive dos 2 produtos. O primeiro ingrediente veio leite reconstituído, né? Ou seja, já começou com leite, não tem. Aí teve alguns produtos que mostrou lá que o whey protein mesmo era o 5º produto. O segundo era açúcar, o terceiro era amido de milho. Então, amido de milho é o quê? É a maisena, ou seja, para dar aquela engrossada. Sim. Então, olhar a lista de ingredientes, porque ela vai vir por ordem de quantidade. Então, o primeiro ingrediente é o que vem em maior quantidade. Um outro exemplo também muito bom é o biscoito. Biscoito integral. O primeiro ingrediente ele tem que vir farinha de trigo integral.
Se ele vier farinha enriquecida com ácido fólico, é porque ele vem com farinha branca primeiro. Então, ele tem mais farinha branca do que a farinha integral. Então, até pegadinha, os processados também, né? Isso. Processado de queijo, de leite. Aí vem aquela lista enorme. Tem uma classificação da... Ai, meu Deus. O Guia Alimentar da População Brasileira. Ele fala o seguinte: alimentos in natura, ou minimamente processados, processados e ultraprocessados. E aí ele coloca um exemplo, assim, né? O abacaxi é in natura. Descasquei o abacaxi, né? E coloquei ele dentro de uma lata. Minimamente processado. Mas ainda está o abacaxi. Sim. Você vê aqui o suco em pó, sabor abacaxi, cheiro de abacaxi, cor de abacaxi, só não tem mais o abacaxi. Então, aí você vê. Aí tem adicionado, né, as vitaminas, minerais, né, parecidos com o do abacaxi, mas não tem. Então, mostrando que a importância que a gente tem de ficar o mais próximo dos alimentos in natura e alimentos minimamente processados. Chamou a atenção, Priscila, você comentou uma coisa, deve falar para o Wanderson, anota isso para a gente depois aí. Você falou exatamente que no verso de cada produto, a letra é muito pequenininha. Vamos cobrar isso, Wanderson, para a gente poder melhorar mais para o consumidor essa questão que é importante a gente colocar isso na pauta. Eu percebo muito isso também. A letra é muito pequenininha e a pessoa que tem, né, maioridade hoje ou a pessoa que não consegue estar no mercado despreparada. Exato. Ela não tem como ter conhecimento do produto. Exato. Então, tem alguns produtos que, se você olhar, assim, é pequeno. Você bota o óculos que pessoas que enxergam. Às vezes, assim, por exemplo, a minha filha chegou outro dia, pegou, tirou foto. Mãe, peraí, que nem eu estou enxergando. Tirou foto e aumentou com a lente. Olha. Para poder enxergar. Tá vendo? Porque ela falou assim, mãe, eu não estou conseguindo ler o rótulo. E eu fui no mercado esses dias. Engraçado que eu cheguei assim para comprar na parte de laticínios. Aí tava assim uma placa dizendo assim: não é processado. Eu peguei, porque ele tava, né, bem... Eu já comprei uma vez um produto que eu botei na frigideira e não derretia o queijo, né, borracha. Então foi aí minha esposa, olha, você não sabia que existia, né? Então até para você nutricionista, é importante você passar isso para o teu cliente, consumidor final, para ter esse cuidado, saber ele ir comprar o produto, ele saber ser assertivo na compra e em casa ele, né, não jogar o dinheiro fora. Porque muitas vezes a pessoa não consegue consumir e joga fora aquilo. E não direciona a dieta. Às vezes ali foi direcionado para ele assim, você está ali com uma questão da sua glicose, você vai ter que controlar o açúcar. Aí você vem ali, produto, acho que agora diet, não é essa terminologia, a Anvisa tirou. Mas tem os produtos light, que teve uma redução. Antes, quando tinha o produto diet, é que não tinha açúcar. Agora isso mudou. Agora você vê lá, alto em açúcar, baixo em açúcar. Mas assim, ainda é uma dúvida. Ainda é uma dúvida. Tem produtos que foram retirados. Porque a indústria vai ali e tira, sei lá, reduz a quantidade de açúcar, né? Ele fala baixo teor de açúcar. Produto teve redução de açúcar. A redução ou não contém? Sim. Porque isso vai fazer diferença para a dieta que foi proposta para você, para o planejamento que foi ali proposto. Se a gente está querendo fazer uma dieta, paciente bariátrico, se ele consome, por exemplo, alimentos que têm uma concentração muito alta de açúcar ou de maltodextrina, que é um tipo de açúcar, ele tem o que a gente chama de síndrome de dumping. Ou seja, eleva muito a glicose dele, passa mal, sente vômito. Tem essas questões. Então, assim, ele precisa muito entender realmente o rótulo. Não adianta só, vou comprar um iogurte natural. Ele tem que olhar o rótulo. Então, isso faz parte, por exemplo, até mesmo do nosso processo ali dentro das consultas. Priscila, eu queria que você nos ajudasse agora com uma questão importante. A gente vê hoje que nós temos agora, né, milhares e milhares de pessoas cumprindo expediente nos seus serviços. E essas pessoas, às vezes, elas acabam trocando algo mais prático para saciar a fome do que ela mesma manter energia durante o seu expediente. Hoje, para as pessoas de casa hoje, qual é assim, o que você acha que seria uma parte de educação alimentar um profissional como expediente, uma carga pesada durante o dia fora? Como que deve se comportar hoje? Como é que se diz? Olha, sai de casa, toma um café, né, um café que seja, né, até mais ou menos tantas horas, depois vem o almoço e depois tenta buscar algo na tarde e fecha. Você consegue passar essa linha para a gente hoje, né? Mas para quem trabalha, porque eu já sofri muito com isso. Eu já passei dias fora assim, em viagens também, até no trabalho, que eu comia muita coisa errada e sentia dentro da minha pessoa que a minha energia era muito fraca, eu não tinha como produzir mais.
e às vezes não era um estímulo do meu corpo gritando com um problema que eu não estava produzindo bem, digerindo bem os alimentos, enfim. Eu queria que você falasse um pouco para a gente essa educação alimentar durante o expediente de um profissional que está ali trabalhando o dia inteiro. Você consegue nos ajudar? Claro, vamos lá. Até outro dia eu tenho um vídeo que eu gravei que eu falei sobre a questão, né, o impacto das jornadas de trabalho, né, na alimentação. Né? A gente sabe que hoje, por exemplo, pessoa que trabalha em aplicativos, né, na rua o dia inteiro. Sim. Como fazer, né, para levar a comida? Boa. Como se alimentar, né? Eu falo, a gente tem hoje, como é que fala? Se você está dentro do carro, isso até facilita. Quem está dentro de carro facilita, né? Mas pode estragar também, né? Pode tem que estragar. ser algo que não seja fácil. Mas eu costumo falar assim, a gente tem que tomar um cuidado com essa coisa assim, tem que ser tudo muito, Priscila, mas eu tenho que ser cru, o suco tem que tomar na hora, né? Eu falo assim, gente, qual é o ideal? O ideal é tomar água da fonte, tomar o leite direto da teta da vaca, né? E plantar, pegar ali, olha que mundo lindo, né? Seria muito bom. É muito bonito isso, né? Mas vamos para a prática, vamos para a vida, porque eu também tenho uma vida também corrida, né? A Nutri também, né? Tem sua vida corrida, como é que a gente adapta? E aí, assim, nas consultas a gente tem que ter muito ouvir. Eu vou dar um exemplo de desse paciente que trabalha em aplicativo, e ele falando para mim, Priscila, mas aí o que eu consigo fazer é levar dentro de uma bolsinha térmica, e aí eu consigo. Então, assim, mas o que ele consegue? É uma refeição? Ele não vai parar para esquentar no micro-ondas, ele está trabalhando na rua, né? Pessoas que trabalham indo de porta em porta, vendendo na rua. Quem trabalha na rua, como é que faz? Né? Eu falo assim, gente, o que você consegue? A gente tem que ouvir. Aí a pessoa fala, eu consigo levar whey protein. Isso pode ser muito bonito, até um certo dia, né? Sim. O que eu consigo levar até então? Eu consigo montar uns sanduíches até meio-dia. Por exemplo, aquelas bolsinhas térmicas, você tem as bolsinhas térmicas e tem uns sachês, né? Que ficam gelando até por 3, 4 horas depois que você é tirado da geladeira. Então, você fazer sanduíches e aí levar sanduíche. Mas eu vou comer um sanduíche na hora do meu almoço. É o que você consegue, né? Então, assim, o que você consegue? Priscila, a única refeição que eu consigo fazer boa seria meu jantar. Para o meu lanche, eu vou levar algumas frutas e vou colocar dentro dessa bolsinha. Pode ser? Pode. Então, assim, não se cobre a ponto de você falar assim, a minha opção é somente essa. Veja o que você consiga, qual é a refeição que você consegue fazer com a melhor qualidade. Se essa refeição for o seu café da manhã, o seu jantar, então priorize isso. Perfeito. Se durante o meio do dia tá difícil para você fazer essa refeição com qualidade, como você gostaria, o que for possível. Entendeu? E se você consegue, antes de sair da sua casa, vou fazer um omelete, né, com ovos bem reforçado, no jantar eu consigo fazer uma alimentação de qualidade, então, a hora que você consegue fazer a qualidade, faça. Perfeito. Né? Então, acho que é uma dica, assim, principal, assim, para quem principalmente trabalha o dia inteiro na rua, né? Muito bom, Priscila. Eu sou muito também persistente nessa questão de você entender que o processo é muito corrido, que a gente tem que realmente se virar às vezes para fazer algum tipo de alimento ali rápido, fast food, né? Mas às vezes a gente paga um preço alto com isso aí. Paga, sim. E a gente tem uma certa idade, a idade chega, né? Sim. Bom, sim. Fala um pouquinho do seu trabalho, do seu Instagram, eu te acompanho lá para o seu público também, né? Deixa um recado para as pessoas hoje aí, como é que te acham, qual é o seu foco hoje, quanto tempo de profissão também, fala o seu spoilerzinho aí. Bom, eu trabalho há 18 anos, né, com atendimento, sendo 10 anos com tratamento de obesidade e cirurgia bariátrica. E eu falo que, assim, tratar a obesidade é complexo. Eu já tive 35 quilos acima do meu peso. Então, assim... Você fez bariátrica? Eu não fiz bariátrica. Isso é uma pergunta que todo mundo faz, de boa. Ainda bem que você fez aqui, que a gente deixa isso aqui gravado. Não fiz bariátrica. E a primeira vez que eu tive contato com um grupo, assim, bem intenso de obesidade foi quando eu cheguei no Hospital do Fundão. Sim. E aí, participando de uma reunião, né, uma roda de conversa com pessoas que têm a doença da obesidade, eu encontrei a minha dor junto com eles. E dali por diante, eu tive o tratamento, eu me tratei
com a parte medicamentosa, Foi que foi gratuito o necessário. tratamento? Isso. Eu tratei com a parte medicamentosa, alimentação, acompanhamento com psicólogo, né, atividade física. Então, eu mudei meu estilo de vida por conta desse grupo, que eu passei a acompanhar e ter um carinho e brigar por eles, assim, que eu falo que são os meus pacientes, né, do coração, porque da minha vida, porque eu sei como é que é. A gente, às vezes, ouvia coisas em relação à obesidade. Ah, você é bonita, mas, poxa, se você emagrecesse, sabe? E a gente não sabe que é uma doença. É metabólico. Então, é de difícil controle. A pessoa tem que controlar com toda uma equipe. Então, eu tive a oportunidade de tratar a doença como um todo. Né? Coloco até isso no meu Instagram. Meu Instagram é Priscila Matos, Nutri. Com 2T, um T só? Um T só. Tá. E aí eu venho trabalhando não só acompanhamento da obesidade, né, que é o pré-operatório, mas também pacientes de pós-operatório. E é um trabalho que eu faço com muita alegria, assim, porque teve um direcionamento sempre na minha vida, né, que acho que é a parte mais importante, né. Eu falo que quando eu quis entender como é que funcionava a obesidade, qual era a profissão que eu ia fazer, eu lembro que a resposta que eu tive foi o livro de Daniel, falando sobre a questão do consumo de alimentos, né, mais saudáveis. E desde então, a minha jornada na nutrição começou. Que legal. Você mora hoje na Barra da Tijuca, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Isso. E como é que é a sua vida hoje? Então, hoje... Atividade física? Isso. Eu gosto muito, né? Assim, a corrida foi uma coisa que eu me descobri com a corrida. Comecei a fazer parte de um grupo de corrida. E aí, comecei a participar de maratonas, fiz a minha... Em 2019, né? Final de 2019, eu fiz a minha maratona. Aí, comecei a correr, né? 5 km, 10 km, até chegar a 21. E depois veio, né? Pandemia, Covid... no meio disso tudo, fiz meu mestrado na medicina, na endocrinologia. Fiz minha pós-graduação também lá no UFRJ. Então, e aí, claro, a corrida às vezes deu uma diminuída depois da pandemia, mas é uma atividade, assim, eu gosto de exercer atividade física. A alimentação que eu falei, passei por um processo de entender os alimentos que me faziam, que não faziam, tudo dentro de um acompanhamento mesmo multidisciplinar. Eu tive também a ajuda de outras pessoas, né? Bom. Que a gente não é sozinho. O profissional da saúde também precisa ser tratado, né? A gente cuida e precisa ser cuidado também. Tá. Eu queria fazer mais uma pergunta, que eu coloquei propositalmente essa questão que você mora aqui na Barra, você tem recurso, tem uma orla, tem uma rua para poder... A minha preocupação é, Priscila, as pessoas que moram hoje num lugar difícil, não tem esse caminho da corrida, e às vezes vão para uma academia, e ali ela vai para um propósito e acaba sendo induzida por outro propósito. Sim. O que você recomenda hoje para uma pessoa que não tem fácil acesso, quer fazer uma atividade física hoje? Você como nutricionista, né? Você acompanha muitos casos também. Mas a parte física, você tem assim uma visão, como a pessoa pode buscar esse recurso hoje? Se for para academia, como que ela pode fazer? Numa esteira? Falta a academia adaptar mais alguma coisa para essas pessoas? Ou não tem um espaço na rua, que é perigoso? Rio de Janeiro, sabe como é que funciona? Vai ser furtado, roubado. Como é que pode fazer ali, de repente, no quintal da casa, na sua sala? Você consegue passar isso para a gente? Esse é um ponto muito relevante, porque assim, é uma preocupação, tá, da Organização Mundial da Obesidade. E ela traz isso como uma questão urbana, né? A gente vê hoje espaço urbano para trabalhar com as pessoas com obesidade. Sim. Tem alguns projetos, né, que ajudam muito nessa questão de fazer atividade física, que isso realmente é um diferencial, mas a gente sabe que, de fato, tem algumas limitações, né, em relação Priscila, fazer uma caminhada na rua. Isso pode ser muito fácil para mim, né, como você citou, que moro num local que me dá esse privilégio. Mas isso não é a realidade que a gente, da população até obesa, tá? E aí, assim, eu não sou professora de educação física, sou nutricionista, mas trabalhando dentro de uma equipe multidisciplinar, eu conversei com outros, né, colegas na área de educação física. Trabalhar, por exemplo, tem alguns profissionais que orientam encher
garrafa PET, PET. né, com areia, com terra, aquilo seu pezinho, né, sequências ali de treino, juntar ali um grupo e fazer algumas sequências. Sempre tem, às vezes, né, um profissional que vai dar alguma orientação. O ideal é sempre procurar um profissional da área de educação física para saber como vai ser feito aquele treino. Até porque um treino para paciente com obesidade tem que ter um cuidado, né? A gente tem que estar falando ali de pacientes que têm um excesso de peso, algumas limitações, mas é importante. Também é possível você fazer treinos adaptados dentro de casa para esse grupo. Perfeito, Priscila. Bom, te agradeço muito por você estar aqui conosco. Eu te acompanho em rede social, minha família também te acompanha. A gente sempre buscaria as suas dicas, que é muito importante. Isso é muito enriquecedor para a gente que está aqui na ponta, querendo ouvir um pouquinho mais, aprender. Mas eu queria que deixasse agora uma mensagem final para as pessoas, famílias, até para pacientes que estão agora precisando, né, de um ato agora psicológico para continuar nesse tratamento. Você como domina bem essa área. E se puder, você deixar também algum contato seu para que você possa te achar, né, um lugar desse. Quem sabe, né? Precise aí. Bom, busque tratamento, né, com profissionais capacitados, porque isso é um ponto que faz muita diferença. Eu ouço muito, assim, Priscila, eu já passei por vários profissionais, mas ter profissionais especializados hoje, principalmente que trabalham com obesidade e cirurgia bariátrica, você encurta o caminho. Porque são comorbidades, são doenças muito limitadas. E faz diferença, né? É o que eu falei, são 10 anos só com obesidade e cirurgia bariátrica, 18 anos só com atendimento. Então, assim, eu sempre busco muito conhecimento, buscar o conhecimento, né? O mestrado, pós-graduação, para ajudar a otimizar o tratamento do paciente. O paciente já chega com as dores, com muitas questões. Né? Então, buscar profissionais qualificados. Eu atendo hoje na Barra, atendo online, que eu acho que é o que facilita muito para a população. Online é como que faz? Então, posso falar meu telefone? Então, fica à vontade. Não, posso falar. Se é para trabalho, eu quero te comprometer. Meu telefone comercial. Meu telefone é 21, tá? Então, para quem estiver em outros estados, é 97027-4060. Pode repetir. 97027-4060. Pode me procurar, que eu estou ali, apta ali para ajudar. Priscila, obrigado por essa oportunidade. Aprendi bastante aqui. Eu já até pedi ao assessor para falar alguns projetos que a gente possa evoluir, cobrar da esfera pública. E é isso. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar com você aqui. E boa sorte aí no seu trabalho, que você continue fazendo isso com muita alegria. A gente sabe que é um momento muito difícil. A gente sabe que a gente vive numa corrida muito grande, a sociedade, as famílias. Mas a gente tem, graças a Deus, profissionais que estão na ponta para nos ajudar. Tá bom? Obrigado. Fica com Deus. E até a próxima aí. Então, eu que agradeço muito aqui a oportunidade. Eu também acompanho o seu trabalho, juntamente com a sua família, é um trabalho muito bonito. E tenho certeza que você vai avançar para ajudar esse público. Obrigado. Deus abençoe a gente. Amém. Um abraço, gente. Fica com Deus.